Fala pessoal, hoje nós iremos abordar nesse vídeo um complemento para a elaboração da redação de vocês que está aberta aí no sistema, tá? Desenvolvimento sustentável no Brasil. Qual é a importância desse desenvolvimento? Você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre isso, mas você sabe realmente o que isso significa? E como que o Brasil fica posicionado sobre essa situação? É possível aplicar o desenvolvimento sustentável em nossa economia? Poderia citar alguns exemplos? Tudo isso iremos abordar no nosso vídeo de hoje. É claro, esse vídeo é um complemento para a elaboração da sua redação. As dúvidas referentes à estrutura da sua redação ou como colocar argumentos ou elaborá-la de forma eficiente, você deve levá-las para a live que vai acontecer no nosso Instagram na quarta-feira. Antes de mais nada, precisamos definir o que é desenvolvimento sustentável. E a definição que nós utilizaremos é a aceita pela Organização das Nações Unidas. Vamos para ela? Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras. Ou seja, é que a economia cresça, mas isso não impeça que o meio ambiente seja protegido e que não prejudique os meus filhos, os meus netos e os filhos dos meus netos. Portanto, para que aconteça o desenvolvimento econômico, é preciso que haja uma harmonização entre o crescimento econômico, a preservação do meio ambiente, justiça social, ou seja, acesso a serviços públicos, a qualidade de vida e o uso racional de recursos naturais, principalmente a água. Mas será que isso é possível na realidade econômica brasileira? Um país que possui mais de 210 milhões de habitantes? Para respondermos isso, precisamos analisar alguns aspectos da nossa economia. Vamos lá? Segundo dados estatísticos do comércio exterior, que são gerados através de informações da Syscomex e divulgados pelo MDIC, os principais produtos que o Brasil exporta são soja, petróleo, minério de ferro, café, celulose, milho, carne bovina, carne de frango, farelo de soja e demais produtos manufaturados. Bom, já deu para perceber que a maioria dos produtos que o Brasil exporta são commodities. E o que significa commodity? Vamos para a definição. Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja e ouro. Commodity vem do inglês e originalmente tem significado de mercadoria. Dessa forma, o seu preço é determinado pelo mercado mundial como uma consequência da oferta e demanda, e não pela empresa que produz, uma vez que sua marca não importa tanto. Vamos ilustrar o exemplo. Imagine que nós temos dois fazendeiros, ambos produzem soja. O fazendeiro A e o fazendeiro B produzem o mesmo produto que será precificado da mesma maneira. Não importa tanto se o fazendeiro A usa métodos X, Y, Z para que consiga fazer a sua produção de soja, e que esses métodos sejam diferentes do fazendeiro B. Para o mercado internacional, esses dois produtos serão considerados iguais. E esses produtos representam 50% da exportação brasileira e têm um impacto significativo no nosso PIB, Produto Interno Bruto. Vamos fazer uma pausa e entender exatamente o que significa PIB. Para isso, eu trouxe um vídeo do próprio IBGE que explicará para você. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia,
que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou R$200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Uma das características que as commodities possuem é o fato delas terem um impacto muito grande na exploração ambiental. Irei utilizar uma ilustração, um exercício de pensamento para que você entenda o tamanho desse impacto. Vamos lá! Utilizaremos como exemplo a produção de carne bovina. Segundo dados do site Water Footprint, notícia disponibilizada pela Super Interessante, para que 1 kg de carne seja produzido, são necessários mais de 15 mil litros de água para sua produção. Faça as contas da quantidade de água que é necessária para sustentar 214 milhões de cabeças de gado, que é o tamanho do rebanho brasileiro e um dos principais produtos exportados pelo Brasil. Considerando que 50% do peso do boi é composto por carne e osso, é preciso 1,28 vezes 10 elevado à 15ª potência de litros de água. Meu jovem padrão,
é preciso utilizar a notação científica para representar a quantidade de água que nós precisamos para sustentar 214 milhões de cabeças de gado. Olha, mas nem tudo é alarmante. Outro ponto que nós podemos analisar a economia brasileira é através da utilização energética dessas indústrias. Como o Brasil produz energia para sustentar todo o desenvolvimento econômico? Para isso, a gente precisa analisar a nossa matriz energética, ou seja, de onde que essa energia é gerada. Ao contrário da tendência mundial de uso de fontes não renováveis de energia, a matriz energética do Brasil é uma das mais renováveis do mundo industrializado. Cerca de 43% da produção de energia no país provém de fontes renováveis, como a hidráulica, biomassa, usada na produção de biocombustíveis, etanol, empregado na produção de cana-de-açúcar, além das energias eólica e solar. Em comparação com a média mundial, a gente está muito bem. O mundo, em média, utiliza apenas 15% de fontes renováveis para a produção da sua energia. O restante, os outros 85%, são fontes não renováveis, como o petróleo e o carvão. Voltando ao assunto principal, como o Brasil pode desenvolver-se economicamente de uma maneira sustentável? Aí vai uma dica da própria Organização das Nações Unidas, orienta para que a gente consiga atingir tal objetivo. Uso racional sem desperdício de recursos da natureza, como, por exemplo, a água. Reciclagem de diversos tipos de materiais, como papel, alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha, etc. Coleta seletiva do lixo. Tratamento de esgotos industriais e domésticos, para que eles não sejam jogados em rios, lagos, mares, etc. Descarte de baterias de celulares e outros equipamentos eletrônicos em locais especializados. Essas baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum. Geração de energia através de fontes não poluentes, como a eólica, solar e a geotérmica. Substituição em supermercados e lojas daquela sacolinha de plástico por sacolas de papel ou biodegradáveis. Acho que a gente abordou alguns pontos importantes para melhorar o seu entendimento quanto ao tema da redação. Recomendo que você pesquise mais fontes na internet, como artigos e notícias que a própria Organização das Nações Unidas disponibiliza para acesso. É claro, não esqueça de planejar a sua produção textual antes de começar a sua redação. É assim que a gente vai conseguir ter uma boa nota. E por último, leve suas dúvidas para a live, não se esqueça disso. Muito obrigado e até a próxima!